eu vou falar do Bolsonaro e tudo mais, eu vou te mostrar os termos mais pesquisados que foram divulgados pela Band, e aí me fala se isso parece bom ou ruim para o Bolsonaro e bom ou ruim para o Lula. Você comenta aí, ó. Tá aqui, ó, quem quiser pode pausar para ler. Pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui para você, ó. Vamos lá. Quem são os candidatos a presidente? Ok. Sigilo de 100 anos, o que é? Fala, quem tá buscando sobre sigilo de 100 anos? Essa busca é boa para o Bolsonaro ou é ruim para o Bolsonaro? Obviamente é ruim para o Bolsonaro, é ele que decretou sigilo de 100 anos. O Lula falou no final do debate que vai tirar, com um decreto só, ele vai tirar todos os sigilos que o Bolsonaro decretou. Ok. Aí, quem ganhou o debate da Band? Não é bom para o Bolsonaro, porque quando você busca quem ganhou, as buscas geralmente levam também a quem perdeu o debate. E quem perdeu o debate foi o Bolsonaro, de acordo com as pesquisas que saíram até o momento. O Bolsonaro foi o grande perdedor do debate. Aí, quem aprovou o fundo eleitoral? O Bolsonaro foi quem sancionou. O partido do Bolsonaro foi a favor do aumento do fundo eleitoral. Inclusive, na época, teve uma briga, porque a Carla Zambelli falou que tinha votado contra, tinha votado a favor, e o Eduardo Bolsonaro também. Os dois foram desmentidos. Quando você busca sobre o fundo eleitoral e sobre a aprovação, tem muita notícia sobre isso. Inclusive, as últimas notícias são sobre os bolsonaristas que declararam contra o fundo eleitoral, votaram a favor e estão usando uma fortuna do fundo eleitoral. E estão acusando o Lula de usar o dinheiro do fundo eleitoral, coisa que eles aprovaram. É dinheiro legal o fundo eleitoral, está aprovado por lei. Eu, por exemplo, Thiago, não estou usando um centavo do fundo eleitoral. Eu não critico quem está usando. Eu não sou hipócrita. Hipócritas são os bolsonaristas que usam e criticam quem usa. Que coisa. Tá, aí, quem votou a favor do orçamento secreto? Aqui o quinto tema mais buscado. Você vê que os termos aqui, ó, quem ganhou o debate é ruim para o Bolsonaro. Sigilo que é ruim para o Bolsonaro. Quem aprovou o fundo eleitoral é ruim para o Bolsonaro. Quem aprovou o orçamento secreto é ruim para o Bolsonaro. A única pergunta, quem são os candidatos a presidente de 2022, é o único dos termos mais buscados que não tá ali tão ruim para o Bolsonaro. O resto, a coisa tá ruim. Então, a assessoria do Bolsonaro, lembre-se, tem duas partes da assessoria do Bolsonaro da campanha dele. A parte ligada ao Carlos Bolsonaro, ao gabinete do ódio, que está esfacelado depois da decisão do Alexandre de Moraes, e a parte ligada ao bolsonarismo, ao PL e a parte política, mais ligada ao Flávio Bolsonaro. Pois bem, o que aconteceu era assim, o pessoal do gabinete do ódio não queria que o Bolsonaro fosse a nenhum debate, nenhum. Não queria que o Bolsonaro fosse sequer ao Jornal Nacional. O Bolsonaro está em desespero. Eu falei aqui, o Bolsonaro está em desespero, ele dá sinais de desespero. Um dos sinais de desespero são os recuos constantes do Bolsonaro em coisas que ele não recuava antes. O Bolsonaro, ele só recuava quando ele era assim extremamente confrontado com alguma coisa, ele precisava recuar taticamente. Vou dar um exemplo. 7 de setembro do ano passado, ele fez um discurso xingando o Alexandre, falando que o Luiz Fux tinha que enquadrar o Alexandre de Moraes, ameaçando o golpe de Estado, tudo mais. 9 de setembro ele recuou, ligou chorando para o Alexandre chorando. Ele ligou para o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque senão ele é preso. O Carlos é preso, ia dar ruim. Pois bem, agora o Bolsonaro não queria ir na sabatina do Jornal Nacional, na entrevista. Falou que não ia, na última hora ele voltou atrás. Não, eu vou. Aí falaram que ele não ia em debate nenhum, pegou mal. Eu fiz um vídeo, em um dia estamos sendo o terror desse desgoverno nas redes e nas ruas, e agora seremos também em Brasília. Thiago dos Reis 1399 com Lula presidente. Deu 500 mil de visualizações no TikTok e só gente comentando, xingando o Bolsonaro. De covarde, de tudo que bombou nas redes sociais. O Bolsonaro, diante da tamanha pressão, não pressão apenas minha, mas as redes sociais, obviamente, falou, não, eu vou no debate. Tá. Aí foi outro desastre. O Bolsonaro tinha dito que a Damares não seria candidata, aí depois ele foi lá, recuou, deixou a Damares ser candidata, a Damares deu uma facada nas costas do Bolsonaro, desfez um acordo dele, pegou mal pra todo mundo e ele ficou caladinho. Quer dizer, são alguns exemplos que você vê que o cara tá em desespero, ele vai voltando, ele vai recuando. E eu falo uma coisa, eu lembro quando quem estava em desespero era a esquerda, lá em 2018, e eu falava, não tinha ainda o canal do Plantão Brasil em YouTube, infelizmente, meu arrependimento é não ter criado o canal antes, para falar para as pessoas o seguinte, a gente não pode recuar. Quando você recua, o inimigo avança. Então, no caso, agora o inimigo fascista, ele está recuando. E enquanto ele recua, a gente tem que continuar avançando sobre ele. Então, se o Bolsonaro recua um passo, a gente avança um passo. É assim que a gente tem que fazer. Pois bem, o Bolsonaro, essa parte da campanha do Bolsonaro, queria que ele fosse na entrevista, no debate e tudo mais, eles ganharam. Bateram o martelo, o Bolsonaro foi na entrevista do Jornal Nacional. Foi um desastre.
Aí a parte que não queria que ele fosse, ganhou a discussão e falou, ó, não vai mais, não vai porcaria nenhuma, falei que ele não tem que ir, Bolsonaro não tem que ficar se expondo não com esse pessoal, blá blá, ok. Aí, a parte da campanha ligada ao Flávio, ligada aos marqueteiros profissionais, ainda queria que ele fosse no debate. A pressão aconteceu, ele acabou indo. Aí agora a parte do Carlos Bolsonaro e a parte do Flávio Bolsonaro, ou seja, tanto os marqueteiros profissionais quanto o gabinete do ódio, entraram no acordo. Ó, o Bolsonaro não tem que ir mais em absolutamente nada. Realmente não dá. Foi um choque para o pessoal dos marqueteiros profissionais quando o Bolsonaro atacou a Vera Magalhães. Por quê? Porque eles imaginavam que o Bolsonaro seria calmo, como foi no Jornal Nacional. Se ele é calmo daquele jeito, ataca com veemência o Lula, ataca com veemência um ou outro adversário, mas principalmente focando no Lula sempre, e é calmo com todo mundo, educado, o Bolsonaro, ele podia não ganhar, mas ele não perdia. O que ele precisava fazer é ele induzir o Lula ao erro. E o plano dele estava indo até bem. Agora eu vou te falar que não estava, mas para eles estava indo bem enquanto eles assistiam um debate. A análise deles era o seguinte, no primeiro e no segundo bloco, até aquele ataque do Bolsonaro a Vera Magalhães, estava tudo conforme o planejado. O Bolsonaro atacou o Lula se defendeu na questão da corrupção, o Lula tinha 4 minutos para defesa no total da réplica e da resposta e da tréplica. O Lula gastou mais ou menos 1 minuto e meio para se defender da corrupção e 2 minutos e meio ele mudou de assunto e não atacou o Bolsonaro. Para o bolsonarismo aquilo foi excelente. Assim, o Bolsonaro depenou o Lula fugiu da raia, aí você vê a grande mídia, a Folha que emprestou carros para a ditadura militar, a Folha escreveu um artigo dizendo que o Lula fugiu da pergunta da corrupção. Não fugiu, ele respondeu a pergunta. Ele não respondeu por 4 minutos como fez o Jornal Nacional, mas respondeu. E depois ele foi mudar de assunto e falar de coisa importante que era proposta para o Brasil. Tá. Para o bolsonarismo aquilo estava bom. Porém, tem pesquisa de hoje que já mostrou o seguinte. O Bolsonaro, ele perdeu o primeiro bloco. O Bolsonaro foi considerado o pior candidato no primeiro bloco, que foi o bloco onde primeiro ele respondeu uma pergunta de jornalista atacando o STF, depois ele atacou o Lula. Pois bem, só na análise do primeiro bloco, as pesquisas com eleitores indecisos mostram que o Bolsonaro já foi o pior. Isso fez com que nas análises durante a madrugada inteira e o dia inteiro, os assessores do Bolsonaro fizessem, peraí, então mesmo quando ele estava no nosso plano, que era vamos fazer o Lula cometer algum deslize, pelo menos que a gente possa utilizar nas redes sociais e falar que ele foi depenado e tudo mais, e vamos manter o Bolsonaro calmo e continuar atacando o Lula, e vai dar tudo certo, se ele não perder, pelo menos empatou, não ganhou, mas não perdeu, e o Lula perdendo tá bom, que eles querem tirar voto do Lula. Mesmo essa parte, enquanto estava no plano, estava dando errado. O Bolsonaro estava sendo o pior candidato do debate para os eleitores indecisos. Ou seja, para que você vai manter... Se conforme o plano estava dando errado, para que você vai manter e fazer ele nos outros debates? Fazer ele em sabatinas, em entrevistas, tudo mais. Porque mesmo quando ele está conforme o plano, como fez no Jornal Nacional, conforme o plano, deu errado. Aí no debate, conforme o plano deu errado. O pior, no meio do debate ele perde a cabeça e sai do plano. Aí deu mais errado ainda. E todo mundo começou a explorar, pegou mal, tudo mais. Eu vou falar, a esquerda não pode ficar entrando nessa de falar que o Bolsonaro é machista, racista, homofóbico. Entraram nessa em 2018, transformaram a eleição num plebiscito. Pode ser machista, racista, homofóbico? Pois bem, 57 milhões de brasileiros falaram assim, pode. Infelizmente a população é assim. Ó. Nos Estados Unidos cometeram o mesmo erro com o Donald Trump. Corrigiram o erro em 2020, pararam de falar disso e começaram a falar de assuntos que importam para a população que decide eleição. A população que decide eleição não quer saber se o Bolsonaro xingou, se ele foi racista, se não foi. Infelizmente, eu adoraria que a população chegasse num nível em que o cara é machista e ele não tem chance nenhuma de ganhar a eleição, porque ele foi machista, as pessoas falam, esse cara tem que ser excluído da vida pública. Mas não é assim. Não é assim. Eu vi a esquerda nas últimas horas, desde antes do debate até, colocando vídeos do Bolsonaro de 15 anos atrás, de 10 anos atrás. Esses vídeos foram amplamente divulgados em 2018, não adiantou nada. Não vai adiantar agora. A sociedade mudou. Não mudou. Não mudou. A boa notícia é que o Bolsonaro está derretendo. Peço aí sua inscrição no canal e vamos seguir na luta, indo para cima deles aqui, ó, nas redes e esperamos ano que vem lá em Brasília. Falou!